Hoje nós iremos contar a história da Nike, desde o início, de como ela surgiu até se tornar uma das marcas mais valiosas do mundo e também do seu fundador Philip Knight, que através da Nike se tornou um dos homens mais ricos do planeta, com uma fortuna avaliada em 60 bilhões de dólares. Philip Hampson Knight nasceu no dia 24 de fevereiro de 1938 em Portland, nos Estados Unidos. Ele é filho de Laura Knight e William Knight. Ele tem duas irmãs. O pai dele era advogado e editor de jornal. Phil nasceu e foi criado em Portland e estudou na Cleveland High School até terminar o ensino médio e sempre trabalhava durante os verões. Nos trabalhos que ele fazia durante o verão, como ele gostava de correr, ao invés de pegar ônibus ou qualquer outro transporte, ele fazia o trajeto correndo tanto na ida quanto na volta, e foi nesse período que surgiu o amor dele por corrida e atletismo. Assim que se formou no ensino médio, ele estudou jornalismo na Universidade de Oregon, onde era da equipe de corrida. Ele chegou a competir em nível regional, era um bom aluno na universidade, tirava boas notas e se formou em 1959. Após essa formação, ele se alistou no exército americano, serviu 1 ano na ativa e 7 anos na reserva. Em 1962, ele se mudou para a Califórnia para estudar na Universidade de Stanford. Lá ele estudou administração de empresas e negócios. Em Stanford, ele continuou correndo, ele continuou competindo, mas percebia um problema, tinha uma coisa que incomodava ele. Naquela época só havia 2 marcas de calçados esportivos, que era a Adidas, a mais conhecida, e a Puma. As duas eram alemãs e nos Estados Unidos não havia nenhuma empresa de calçado, o que limitava muito as opções para quem praticava atletismo. Nessa época, um calçado esportivo era vendido por cerca de $9 e era considerado um valor muito alto, principalmente para o estudante que não tinha muita renda. E Phil achava que, além dos tênis serem muito caros, eles não eram bons o suficiente para um atleta de alta performance. Pouco tempo depois, pensando nisso, Phil acabou indo num seminário de empreendedorismo em Stanford e o assunto dessa palestra era como o mercado de calçado nos Estados Unidos era dominado pelos alemães, e Phil diz que foi nesse seminário que nasceu o sonho, a vontade de se tornar empreendedor e vender calçados esportivos. Em 1964, após o término do curso em Stanford, ele foi meio que dar uma volta ao mundo. Ele foi em vários países, ele foi em Israel, na França, Itália, Japão, e visitando esses países ele descobriu uma marca de calçados chamada Tiger, que era o mesmo calçado daquela atriz Uma Thurman no filme Kill Bill. Na verdade, ele não gostou totalmente do modelo Tiger, mas fazendo a comparação, ele viu que era muito mais barato do que o Adidas e Puma, além da qualidade, que era uma qualidade boa, era uma qualidade interessante. Como nesse período o trabalho manual no Japão era muito barato, isso dava uma possibilidade do produto ser mais barato também. Então o Phil planejou importar o calçado Tiger para os Estados Unidos. Nessa época o Phil estava com 26 anos e ele conseguiu convencer os fabricantes japoneses a passarem para ele a representação e distribuição do produto nos Estados Unidos. Assim, Phil fechou uma parceria com a Onitsuka Tiger, que atualmente é conhecida como ASICS. Phil retornou para os Estados Unidos e abriu a empresa Blue Wimble Sports, junto com o seu treinador e agora sócio, Bill Bowerman. Para fazer a distribuição dos tênis Tigers, cada um entrou com $500 e Bill era treinador de atletismo do Oregon e sempre analisava detalhadamente o calçado dos atletas e estudava meios para desenvolver um tênis que fosse melhor para diminuir os riscos de lesões dos corredores. Quando os tênis da Tiger chegaram do Japão, eles não ofereceram em nenhuma loja. Eles simplesmente pegaram os tênis, colocaram nos carros e foram procurar diretamente os consumidores em estádios esportivos, faculdades e escolas, e tendo um ponto muito forte que era o preço. O valor era $7, era $2 a menos que a Adidas e Puma, e esses $2 naquela época faziam muita diferença. Eles chegavam nos locais com os tênis,
faziam uma apresentação, uma demonstração, exaltavam a boa qualidade dos tênis e gradativamente os atletas iam se interessando e as lojas de artigos esportivos ao redor viam o resultado e se interessavam em vender os calçados Tiger. Em parceria com a Onitsuka, em 1966, Bill Bowerman projetou o tênis TG24, que foi rebatizado como Cortez, o primeiro da marca BRS, que teve um resultado muito bom nas vendas. Até 1971, a BRS era uma empresa de pequeno porte, eles possuíam 25 empregados, mas eles já tinham vendido 140 mil pares de tênis Tigers. No entanto, mesmo com esse resultado, a relação com a Onitsuka se desgastou muito e eles encerraram a parceria. Houve até um processo judicial para disputar os direitos do tênis Cortez, mas tudo se resolveu ficando o direito do nome para a BRS. Esses anos que eles passaram vendendo tênis Tigers foram muito positivos e ajudou o Phil a entender que os americanos estavam a fim de comprar outros calçados esportivos e não somente os mais conhecidos Adidas e Puma, que até então dominava totalmente o mercado americano. Com essa experiência, Phil decidiu criar a sua própria marca com o objetivo de competir com a Adidas e queria criar um logo que fosse tão reconhecido como ela era pelas 3 listas. Então ele procurou uma amiga dele chamada Carolyn Davidson, uma estudante de designer gráfico, e pediu para ela projetar o logotipo para o seu calçado que seria lançado em breve. A instrução que ele deu foi: faça algo que lembre um movimento. Ela foi rabiscando, fazendo alguns rascunhos durante 17 horas, até que fez um rabisco e achou que poderia servir. Ela mostrou para Phil. A princípio o Phil não curtiu muito, mas ele disse que com o tempo talvez aprenderia a gostar. Ele aceitou o trabalho. E como era o seu primeiro trabalho, era o primeiro trabalho que a Carolyn tinha feito, ela cobrou $35 pelo logo, e inclusive é até interessante destacar que 10 anos depois, quando o negócio já estava estabelecido, Phil fez uma homenagem para Carolyn. Ele deu um anel de ouro com pedra de diamante com o formato do logotipo e 500 ações que valem hoje mais de $1 milhão. O logotipo recebeu até um nome, eles deram o nome de Swoosh e também decidiram mudar o nome da empresa. Ele queria mudar o Blue Rainbow para algo mais simples e chamativo. Pensando em algum nome bom, ele conversou com alguns amigos e um amigo dele chamado Jeff se lembrou da aula de mitologia grega, mais precisamente sobre a deusa da vitória, e ele falou: cara, põe o nome de Nike. E assim foi decidido o novo nome da empresa. Agora faltava a parte mais difícil: criar um bom calçado o suficiente para competir de igual para igual com as marcas alemãs. E aí que entraria no cenário o seu sócio Bill. Ele, como era treinador de corridas, ele era obcecado em melhorar o conforto dos tênis, já tinha planejado e feito o tênis Cortez e queria fazer algo que se destacasse, algo diferente. Em casa pela manhã, antes de sair para trabalhar, tomando café da manhã, ele teve uma ideia quando viu a esposa fazendo waffle. Então ele pegou a panela que ela estava usando para isso e usou como um molde para fazer uma sola de borracha dentada. E assim como essa, foram aparecendo outras ideias para criar o tênis da Nike. Aos trancos e barrancos, com muita dificuldade, a estreia nacional para a marca Nike aconteceu na exposição Sporting Goods Show em Chicago em fevereiro de 1972. Phil já havia participado outras vezes do evento, mas sendo distribuidor da Tiger, e dessa vez estava com a sua própria marca. Ele e a sua equipe estavam muito tensos, porque eles tinham investido muito dinheiro, e se a linha da novata Nike não recebesse um voto de confiança, todos estariam desempregados. Felizmente, quando terminou a exposição, os varejistas vieram conhecer o produto. O principal produto era o tênis Cortez e fizeram pedidos de compras que foram bem maiores do que o esperado e, consequentemente, Phil e a sua equipe fizeram uma grana muito boa. Para ter um bom preço e aumentar o faturamento, Phil teve uma ideia para a produção dos produtos. Como a mão de obra americana era muito cara,
ele teve a ideia de usar fábricas em outros países, terceirizando a sua produção. Então ele passou gradativamente a produzir os calçados na Ásia, onde os salários dos contratados eram bem menores, e dessa forma, consequentemente, ele aumentava o faturamento e diminuía o preço final para os clientes. O tênis idealizado por Bill, o Waffle Train, foi uma surpresa nas vendas em 1974, os caras venderam demais, elevando a Nike a ter um salto nos lucros. Naquela época, o faturamento anual da Nike era na média de 5 milhões de dólares e foi para quase 9 milhões de dólares. Os caras quase dobraram em um ano por causa desse tênis. Para tornar a marca mais conhecida para o público em geral, Phil optou por fazer campanhas publicitárias, então decidiu contratar grandes estrelas do esporte para promover o tênis da Nike, e com o objetivo de tornar a marca número 1 no mercado de calçados esportivos. Bill deu a sugestão para patrocinar o atleta de corrida Steve Prefontaine, que era campeão americano dos 5.000 metros e era um fenômeno nos Estados Unidos. Esse cara era considerado assim muito rebelde, ele falava o que queria sem mimimi nenhum, fazia campanha contra a guerra do Vietnã, e Phil gostou do perfil desse atleta e ofereceu a Steve 5 mil dólares para que ele usasse os tênis da Nike. Assim, Steve se tornou o garoto propaganda da marca. O tênis Waffle Train usado por esse atleta se tornou muito conhecido. Em 1974, venderam mais de 500 mil pares, aumentando muito o faturamento da Nike. Infelizmente, essa parceria durou menos de 2 anos, porque em maio de 1975, Steve morreu num acidente de carro. E nesse mesmo ano, a Nike começou a patrocinar John McEnroe, um jogador de tênis famoso não só pelas vitórias, mas também pelas explosões de raiva. Esse atleta foi subindo na carreira junto com a Nike, ele foi ganhando vários campeonatos e, consequentemente, muita popularidade no país, até que em 1984 foi criado um calçado exclusivo para ele, com o nome de Mac Attack, e esse tênis foi um sucesso. A Nike seguia crescendo e ganhando notoriedade no mercado, e Phil trabalhava com o objetivo de inovar e mudar o mercado de calçados esportivos não só no país, mas no mundo. Cada vez mais a empresa investia dinheiro em publicidade e os tênis da Nike começaram a aparecer em filmes de Hollywood, comerciais de TV, eram cantores famosos fazendo shows usando os tênis. E dessa forma as vendas aumentavam e o faturamento da Nike só crescia ano após ano. Nesse mesmo período eles fecharam um patrocínio muito alto com o jogador de basquete Michael Jordan. Nessa parceria foi definido alguns termos. Como esse contrato era muito alto, eles definiram vários termos, exigindo, por exemplo, vitória nos jogos, que foram cumpridas tranquilamente pelo jogador, que se tornou um dos maiores jogadores de basquete do mundo, e na opinião de muitos, Michael Jordan foi o melhor jogador de basquete da história. Com o sucesso de Jordan nas quadras, foi desenhado o tênis Air Jordan, que se tornou item de colecionadores. O jogador ia para a quadra com eles e o tênis foi ganhando muita popularidade. Nessa época, os tênis dos jogadores obrigatoriamente teriam que ser totalmente branco, mas Jordan ia com cores diferentes e a Nike pagava a multa de 5 mil dólares por jogo, mas ganhava muito mais em publicidade. No decorrer da carreira de Jordan, um patrocínio com a Nike foi um tremendo sucesso e eles fizeram uma parceria criando a marca Jordan. Com o passar dos anos, a Nike, vendo esse resultado estrondoso, eles fizeram inúmeras publicidades com vários atletas espalhados no mundo e em diversos esportes, aumentando cada vez mais a popularidade mundial da marca e vendendo para a maioria dos países do mundo, se tornando a número 1 de calçados esportivos. Hoje a Nike é uma das marcas mais valiosas do planeta, com um apelo muito grande entre os consumidores, e Phil, com o fruto do seu trabalho, está multibilionário. Segundo a Forbes, a sua fortuna está avaliada em 60 bilhões de dólares e ele é atualmente o 25º homem mais rico do mundo. Essa é a história da Nike, do seu fundador Philip Knight. Se você gostou do vídeo, deixa um like e comenta aqui qual a empresa ou empreendedor que você quer ver a história aqui no Negócio Pleno. Ficamos por aqui, até a próxima e tchau!